Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Gabi Cavalim, sou professora de redação do Poliedro, da Unidade de Campinas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as competências 1 e 4 do Enem. Vocês já tiveram 2 aulas desse ciclo Enem com a linda da Fernanda Zahara e o Tom maravilhoso, em que a Fernanda apresentou um pouco para vocês sobre o perfil da prova, né? Qual é a lógica do Enem? Por que o Enem tem a carinha que ele tem? Vocês viram a estrutura esperada, né? O fato de ser um vestibular em larga escala, ele exige uma estrutura muito certa de texto. E vocês viram também a análise de um texto nota 1000 de um dos nossos alunos do ano passado. Tudo bem? Agora nós vamos começar uma série de vídeos, uma série de aulas em que nós estudaremos em cada uma delas uma das competências com as quais, né, o Enem avalia o seu texto. Na aula de hoje, nós vamos estudar 2 competências, a competência 1 e a competência 4. São competências da ordem mais linguística e textual. São competências bem técnicas, para que a gente possa entender e avaliar o texto. As próximas aulas, voltaremos a falar de repertório, projetos de texto e tema. Nesse primeiro bloco, nós vamos falar da competência 1, já no segundo, da competência 4. Tudo bem? Bora? Vamos lá? Vamos começar? Então, para começo de conversa, vamos entender um pouco o que é a competência 1. E assim, é difícil, né, a gente ficar especificamente falando dessa competência porque ela namora com a área da gramática, namora com a parte de estilística, enfim, com outros campos, né, além do texto. E essa competência 1, ela é muitas vezes a vilã da prova. É a vilã para os alunos que estão quase gabaritando, ou seja, aqueles que poderiam tirar nota 1000, mas acabam não tirando. Porque perdem nota justamente na competência 1. O que acontece, Gabi? Por que ela é, de certa forma, a vilã dos textos que não gabaritam? Porque para você conseguir tirar a nota máxima nessa competência, você pode ter apenas um desvio, um erro, vamos dizer, em cada parte do que é avaliado nessa competência, né? Mas, Gabi, então quer dizer que essa competência, a nota ela se dá por quantidades de erros que eu cometo? Não, de forma alguma. Isso é um impedimento para a nota máxima. Por isso que tão poucos alunos tiram realmente 1000 no Enem. Muitos deles caem, né, nas armadilhas da competência 1. Já para as outras notas, para o 160, para o 120, para o 80, até o 0, o que vai considerar para essa nota é o nível de linguagem que você apresenta no seu texto. Vamos retomar uma coisinha aqui. A competência 1 vai avaliar o seu texto quanto a sua capacidade de demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. O que é importante a gente lembrar? Que nós temos a escrita e a oralidade. E que essa escrita e essa oralidade, ela tem variações, porque existem registros formais e informais. Quando a gente escreve um bilhete, quando a gente escreve no WhatsApp, muitas vezes essa escrita ela é muito mais próxima de uma oralidade do que de fato de convenções de escrita que acontece, por exemplo, nessa aula. Eu estou dando essa aula, mas se eu fosse transcrevê-la, essa aula teria muito mais convenções próximas da escrita, porque ela é elaborada, pensada, do que da oralidade. Então, quando o Enem ele fala que na competência 1 ele avalia a escrita formal da língua, primeiro são as convenções da escrita e a gente espera uma escrita que cumpra com os requisitos formais, portanto, uma gramática normativa, tá? Como eu disse, para a nota máxima existem esses impedimentos e para as outras eu vou avaliar o nível desse texto. É claro que muitos desvios vai depender, né, essa realidade dessa avaliação, da amostra de texto que eu tenho. Um texto com 15 linhas e 5 desvios, ele tem uma quantidade de desvios que é muito mais significativa por esse conjunto de texto que 5 desvios num texto de 30 linhas. Então, isso também é avaliado e é pensado quando a gente olha a competência 1. Agora, Gabi, o que exatamente se avalia na competência 1? Vamos tentar entender melhor. Nessa competência, nós vamos olhar para 2 coisas, para desvios e para estrutura sintática. E eu acredito que aqui está o que mais faz
com que você perca nota nessa competência e talvez esteja algo que você não sabia que é avaliado nessa competência 1 e que é muito importante para a construção e para marcar essa escrita formal da língua. Muitas vezes vocês olham para a competência 1 e analisam só os desvios e esquecem disso daqui. Desvios serão quatro categorias. Enquanto estrutura sintática, nós estamos falando da capacidade de você escrever de acordo com o sujeito, verbo e os seus complementos, intercalando orações quando for necessário, beleza? Bom, na parte de desvios, o que entra em desvios? Em desvios nós avaliamos 4 elementos. Nós avaliamos aquilo que é da convenção da escrita. Convenção da escrita, como o próprio nome diz, é aquilo que se convencionou para a escrita formal da língua. Então, as regras de acentuação, as regras ortográficas, o uso de hífen, separar maiúsculas e minúsculas. Às vezes a gente pega muitos textos em que os alunos no início do parágrafo não diferenciam esse início com uma letra maiúscula dos outros. Isso é um problema de competência 1. Separação silábica. Sabe quando a gente, sei lá, vocês recebem um texto e esse texto vem lá no final, né, marcando que você não respeitou a margem e aí vocês falam, pô, Gabi, você, que chatice, né, tem que escrever até o final da linha? Tem sim, meu querido. Sabe por quê? Porque se você não escreve até o final da linha, é porque normalmente você deu aquele migué no seu texto, não porque você não separou a sílaba, você não separou adequadamente, não fez a translineação, logo você vai ser prejudicado na convenção de escrita, na competência 1, tá? Quando não, vocês não cometem rasura, né? Fingem uma rasura no final só para não ter que separar a sílaba. Eu sei, eu corrijo muitos textos. O que a gente avalia em desvios também? A parte gramatical. Aqui, vocês têm aula de gramática e a aula de gramática nos abastece com essas informações. Nos abastece com as noções de regência verbal nominal, concordância verbal e nominal, pontuação. Tá aqui um problemão no Enem, né? Isolar adjuntos, isolar orações subordinadas, enfim, aqui a gente vai falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. Paralelismo sintático, que é algo que todo mundo fala, oi, o que é isso? Eu tenho que fazer? Vamos ter que entender o que é, a gente vai falar um pouco mais também sobre. O emprego de pronomes, né? A ênclise, a próclise e crase. O que eu recomendo? Estudar gramática, de olho nas videoaulas do pessoal da gramática e, principalmente, realizar uma revisão, uma leitura crítica do seu texto ao final da sua produção, principalmente com foco para rever esses elementos. E tem mais 2 elementos que também são avaliados quando a gente pensa desvios, que são registro e escolha lexical. Em registro, a gente avalia se de fato você está dentro do registro formal. Muitas vezes vocês escolhem palavras, escolhem expressões, nomeiam coisas de uma determinada forma que vocês namoram com a oralidade. Vocês namoram essa oralidade da língua em vez de fato estar nos padrões formais, né? Então a gente vai ver alguns exemplos para entender quando isso acontece. Já a escolha lexical, ou também chamada de escolha vocabular, são as palavras que você escolhe para usar no seu texto. Existem alguns verbos na nossa língua que eles são os verbos muletas, tipo o verbo ter, o verbo fazer. São verbos que às vezes a gente utiliza, a gente emprega, mas tem outros verbos que teriam um sentido mais preciso para atingir o significado que você deseja ou que você quer defender. Então isso também é avaliado na competência 1, beleza? O que eu vou mostrar para vocês? Pensando nos textos que eu corrijo de diferentes alunos, peguei até propostas recentes de ensino médio, de cursinho, eu peguei alguns exemplos de erros dessa categoria, ou seja, dos desvios desses elementos aqui, para que a gente possa entender na prática como que isso daqui acontece. Bom, então vamos lá para ver exemplos de desvios. Primeiro nós vamos ver dessa categoria e depois nós vamos para a estrutura sintática, beleza? O que eu vou pedir para você? Todos os slides de exemplos, ele tem o exemplo do erro e quase todos, e o exemplo
em que eu arrumei, ou seja, eu resolvi o erro. Mas conforme eu for lendo, for mostrando, explicando o erro para vocês, e vocês também têm acesso a esse PowerPoint, eu quero que vocês tentem começar a achar o erro, a perceber qual é o problema que tem aqui. Até mesmo para saber se você se identifica, será que você faz também ou não. Meu texto já está em outro nível, já não faço mais esse tipo de equívoco, beleza? Então vamos lá, pontuação. Essa é uma vilã dos textos, né? E ela é um desvio, né, que a gente viu em relação à questão gramatical, porque se você erra a pontuação é porque provavelmente você está com dificuldade de entender adjuntos adverbiais, de dificuldade de você isolar um aposto, uma oração subordinada, como eu expliquei. Olha o que esse aluno fez. Esse aluno ele escreveu o seguinte: a Agência Brasil diz que, ao longo dos anos, o consumo de bebidas alcoólicas por jovens entre 15 e 24 anos vem aumentando. Esses adolescentes que fazem o consumo das bebidas cada vez mais cedo são motivados normalmente pelo incentivo da família. Você achou o erro? Na realidade, tem 2 desvios em relação à pontuação aqui. Primeiro, percebam que ele fala que a Agência Brasil diz o quê? Que o consumo de bebidas alcoólicas vem aumentando. Perceba que a continuação dessa oração aqui é o consumo. Portanto, essa expressão ao longo dos anos, ela está intercalada aqui, ela está colocada dentro dessa oração, dando uma ideia de tempo. Ela deveria vir isolada entre vírgulas, conforme o que eu escrevi aqui. E perceba que nesse outro exemplo, o aluno ele colocou uma única vírgula aqui. Só que ao ter colocado essa única vírgula aqui, o que ele fez? Ele cometeu um dos principais equívocos e problemas de desvios de pontuação: separar o sujeito do predicado. Veja, quem que são motivados? São esses adolescentes. Eu não posso colocar uma vírgula para separar esses adolescentes de são motivados. Então, o que eu teria que fazer? Se eu quero dizer que, por exemplo, todos esses adolescentes, né, ou seja, na sociedade como um todo, todos os adolescentes fazem um consumo de bebidas, eu tenho que isolar essa oração, ó, tanto que eu tenho um verbo aqui e outro, né, que tem uma oração subordinada no meio aqui, eu tenho que isolar essa oração em vírgulas, conforme eu coloquei aqui. É a tal da oração subordinada adjetiva, né? Porque caracteriza esses adolescentes. Mas, se eu quiser dizer que não são todos os adolescentes, mas apenas os adolescentes que fazem o consumo é que são motivados pela família, eu teria de deixar essa oração sem a vírgula. É a famosa, né, duplinha das adjetivas restritivas e explicativas da gramática. Veja o quanto aquilo que você estuda na gramática está no texto. E às vezes vocês se esquecem de fazer a ponte. E a competência 1 do Enem vem para lembrar vocês de que essa ponte entre a gramática e o texto, ela tem que acontecer. E ela é, inclusive, avaliada. Paralelismo sintático. Só uma breve historinha, né? Eu terminei o ensino médio já faz um bom tempinho, né? E na minha época de ensino médio, o Enem não era como hoje e nem o ensino de redação é como hoje. Hoje eu dou aulas de redação muito diferentes daquelas que eu tive. Então, essa coisa de paralelismo sintático eu nunca tinha ouvido falar no ensino médio. Eu fui saber o que era paralelismo sintático e aí eu me tornei a doida de, sempre quando eu vou revisar textos, entender e achar esses paralelismos, na faculdade, quando a minha orientadora, ao corrigir a minha monografia, ela mostrou, opa, tá faltando paralelismo sintático. Eu falei, isso existe. E o que é o tal do paralelismo sintático? Olha só, olha o que esse aluno fez. O papel da história sempre foi definir as características e a compreensão dos seus reais acontecimentos. Veja, o papel foi definir e, a gente espera que, lembra, paralelismo, retas paralelas, uma coisa igual a outra, certo? O que a gente espera? Que se o papel foi definir, eu espero que depois desse e, eu também tenha um verbo. Foi definir, e para manter o paralelismo, foi definir e foi também compreender.
Aqui é um equívocozinho que a gente comete, um desvio, né, para pensar nessa categoria, é um pouco mais refinado, né? Vocês vão ver que às vezes tem alunos que já estão tirando 160 que vão olhar para o texto e falar assim, caraca, nunca olhei para isso. Pode ser de fato. E olha esse outro exemplo. Aqui também tem um problema na subordinação dos termos, porque eu falo que a cultura do cancelamento se deve à popularização de pautas sociais. Só que, olha o que aconteceu com esse aluno. Ele esqueceu que quando eu uso o verbo dever, o que se deve a uma coisa e a outra. Portanto, faltou o paralelismo em relação ao emprego da crase, né? Eu tinha aqui a preposição exigida por esse verbo mais um substantivo feminino. Logo, acontece uma fusão que é a crase. Beleza? Gerúndio. Chegamos no gerúndio. Olha, duvido que você que está assistindo esse vídeo nunca teve uma redação em que o corretor brigou com você por conta do gerúndio. O gerúndio acho que é o grande vilão de todos os textos. Na oralidade, a gente a todo momento está falando, né, fazendo gerúndio. O que é esse? O gerúndio é essa terminação, ando, endo, indo, né? É quando você indica uma ação que está acontecendo. Na oralidade é super comum e a gente vive falando assim, né, como eu acabei de dizer, porque a gente está se referindo a coisas que de fato estão acontecendo. Agora, no texto não há tanto essa necessidade, a não ser que seja uma reduzida de uma subordinada. Normalmente, quando você emprega o gerúndio, é porque você não está utilizando, ó o gerúndio aí, você não utilizou no lugar uma outra estrutura ou um outro recurso mais eficiente, como, vamos pensar, o uso de um conectivo para ligar as ideias. Ou então, o problema é que, quando eu leio o seu gerúndio, eu não sei a quem ou a que ele se refere. Você apagou o sujeito da sua oração. Esse aluno aqui, olha o que ele fez. Ele tem muitos problemas juntos, né? Quando eu olho para esse parágrafo, ele é um parágrafo que inclusive tem um problema de estruturação sintática, né, que é o que a gente vai ver logo em seguida, porque esse aluno, ele concatena várias ideias, várias frases sem pontuá-las. Só que qual que é o problema? Ele usa, na hora de cometer esse equívoco, justamente o gerúndio para fazer isso, né? Então, ele teve um problema de desvio que causou um problema de estrutura sintática, beleza? Para resolver esse parágrafo, o que eu tive que fazer? Quebrar as orações, quebrá-las e usar outros conectivos, usar outros recursos. Então, olha, o problema da moradia no cenário brasileiro é consequência das diferenças socioeconômicas, até aqui igual. Em vez de apresentando, veja, eu estou dizendo que essa consequência é em virtude das diferenças salariais entre os trabalhadores. Eu tive que modificar aqui, porque senão não seria suficiente para corrigir esse desvio nessa reescrita. Assim, ou seja, em decorrência disso, criam-se, trouxe o verbo conjugado, classes sociais, e quando eu uso essa particularzinha aqui, C, né, eu tenho essa ideia de que as classes sociais são criadas, então eu estou concordando com o sujeito, e, consequentemente, há uma separação espacial das pessoas, pois desse processo, olha como muitas vezes, né, a competência 1 e 4 ela está super relacionada. Aqui eu usei uma estratégia de retomada de um referente, para poder deixar claro a que eu me refiro para continuar o período, pois desse processo surge o isolamento daqueles com baixo poder aquisitivo. Esse exemplo aqui, ele é muito interessante porque é um parágrafo que a gente tem um problema de desvio, por exemplo, esse representando, eu não sei a que ele se refere, eu não sei qual é o sujeito desse verbo, então é um emprego equivocado do gerúndio, porém ele é um problema de concatenação de orações que prejudica o texto na estruturação frásica. Tem também uma questão de coesão, né, de precisar deixar evidente o referente, enfim, vários elementos aqui. Vamos lá, 4. Estamos terminando essa parte de desvios para chegarmos em estrutura sintática. 4. Escolha do registro. Olha o que esse meu aluno fez. Ele diz o seguinte, que na nossa sociedade o álcool tem relação direta com diversão e status. E ele diz, 2 fatores que os jovens ligam muito. Veja, para dizer que o jovem se importa, ou leva em consideração, ou
esses dois fatores, ele usa o verbo ligar. Perceba que a gente usa, eu não ligo muito para isso, na oralidade. Quando eu falo, não ligo tanto para sair de casa. Mentira, gosto bastante, inclusive estou sofrendo nesse momento de apenas videoaulas e não poder, mas pausa, voltamos para cá. Eu ligo muito para. Veja aqui, o que ele tinha que ter feito? Usado um verbo como, por exemplo, não se importam, não apreciam, né? São verbos que denotariam um recurso e um registro formal e não informal. Da mesma forma, existem escolhas lexicais que são aquelas escolhas genéricas, a muleta, sabe? Aquele verbo que você usa para tudo e que às vezes não vai ser tão interessante para o seu texto. Como, por exemplo, o verbo ter. Em vez de eu falar que o indivíduo não tem, muito melhor falar que o indivíduo não possui. Em vez de o autor falou, porque o autor não está falando lá para você, né? O autor, o que acontece? O autor, quando você diz no texto, você está dizendo que o autor ele defende, ele alega, ele ratifica, mas nunca falar. Bom, agora a gente entra naquela segunda parte da competência 1, a primeira, desvios, convenções de escrita, registro, escolhas lexicais e a gramática. Gabi, tudo isso a gente já vai ler na competência 1? Sim, meu querido. Por isso que você precisa ler muito bem para poder tomar cuidado se você fez tudo o que era necessário. Agora, a segunda parte da competência 1 são os probleminhas causados pela estruturação sintática. Eu resumi aqui para você quais são os principais vilões da estruturação sintática. Bom, vou começar daqui para cá. Primeiro, complexidade na construção. Então, você precisa se questionar, meu texto tem complexidade na construção sintática? Eu faço um texto só com períodos simples para evitar cometer erros como de justaposição e de truncamento? Ou eu arrisco uma subordinação, seja ela substantiva, adverbial ou adjetiva? Eu tenho algumas inversões sintáticas ou não? É só período simples mesmo? Isso é um questionamento. Os alunos que chegam nos níveis mais elevados, que chegam à nota 200, eles têm uma complexidade sintática e a gente olha isso ao corrigir os textos. Há parágrafo com período único. Gente, o parágrafo de período único ele é um problema no texto, né? É o famoso PPU. Por que ele é um problema? Porque se vocês viram com atenção, assistiram com atenção a aula da Fer, vocês perceberam que cada parágrafo do texto tem uma necessidade. O primeiro você precisa contextualizar, fazer a ponte para chegar na tese. Veja, se são pelo menos 3 coisas que você tem que fazer nesse primeiro parágrafo, faz sentido ele ser feito com um período só? Então, se são pelo menos 3 movimentos, eu preciso de pelo menos 3 períodos. O mesmo processo acontece na argumentação, que eu tenho movimentos a serem feitos dentro desse argumento e na conclusão. Então, eu costumo dizer que quando você faz um parágrafo de período único, você está dando uma prova contra você. Você está dando uma prova de que você não fez um projeto de texto, de que você não delimitou o que é necessário na microestrutura do texto em cada parágrafo. E aqui, truncamento, justaposição e excesso de termos. Truncamento é quando você separa coisas que teriam que estar juntas. Já a justaposição é quando você aglutina, você junta coisas que teriam que estar separadas. Sim, são exatamente um oposto do outro. Vamos ver? Olha só. Olha esse caso. Em uma primeira instância de observação, as propagandas de bebidas alcoólicas são uma das causas do alcoolismo precoce, já que, veja que até, você fala, como assim esse ponto aqui no meio? De fato, concordo com você, esse ponto é estranho. Por quê? Eu tinha uma subordinação aqui, né? Aliás, uma concordação. Eu precisava aqui colocar essa vírgula para mostrar a relação de explicação em relação ao que tinha antes, né? Então, eu não poderia quebrar esse período. Aqui, na justaposição de orações, inclusive esse período, veja o quanto ele é problemático. Foi um nível de comprometimento da estrutura sintática a ponto de até mesmo comprometer o entendimento desse texto. Isso era um parágrafo do texto do aluno. Então, veja, ele começou com essa letra, terminou com aquele ponto final.
Se não tem pausas aqui, ou seja, se não tem a quebra de períodos, isso daqui é o tal do parágrafo de período único. E nesse parágrafo de período único, ele cometeu esse parágrafo de período único não porque ele desenvolveu pouco as ideias, porque isso pode ser um motivo de um PPU, principalmente em conclusões de vestibulares que não pedem proposta de intervenção, que não é o caso do Enem, né? Mas, no caso aqui, esse PPU aconteceu pela justaposição de orações. A pessoa foi colocando vírgula e concatenando as ideias. Para resolver isso, o que eu preciso? Eu preciso pontuar, eu preciso separar as orações. Então, devido a isso, um dos principais fatores que intensifica, tinha cometido inclusive um errinho em termos de concordância, que é da ordem dos desvios. O problema das ISTs, das infecções sexualmente transmissíveis entre os adolescentes, é a falta de incentivo ao uso de métodos preventivos por parte da família, da escola e do Estado. Destaca-se que esses 3 agentes, coloquei em ponto, usei uma estratégia de retomada. Olha como aqui eu também vou começando a mergulhar na C4 para poder dar conta de resolver. Gente, às vezes os problemas de C1 vocês acham que se resolvem num círculozinho que a gente aponta no texto. Não, às vezes ele precisa de uma revisão e de uma mudança mesmo. Eu preciso mexer nesse texto para conseguir resolver. São os mais importantes e aí, enfim, continuo. Mas eu quebrei esse período para dar conta de resolver o problema de justaposição. Olha só o que acontece. Aqui é o vulgo aluno que comeu palavra, né? Isso acontece quando há excesso de termos, quando vocês, muitas vezes, por uma falta de releitura, esquecem ou colocam coisas a mais, ou no caso, até ficou sem sentido, porque ele comeu uma palavra, Ademais, com base nas consequências negativas que o consumo de bebidas alcoólicas, faltou o provoca, Então, no caso, foi uma ausência de um termo importante do verbo que definia a ideia dessa oração. E, por fim, vamos falar aí de falta de complexidade sintática. Veja que esse texto, ele tem esse parágrafo, ele está correto, Assim, por conta dos problemas de saúde, das propagandas, é necessário uma medida de combate ao álcool. O governo deve ser responsável por regular e principalmente desse modo. Mas perceba que o aluno recorre a muitos períodos simples, ou seja, com uma única oração para essa construção. Não houve uma sofisticação das estruturações, como esses exemplos que eu cito aqui, para conseguir chegar numa nota 200. O que é a minha dica? Antes de se preocupar com esse 200 e com essa complexidade sintática, chegue nesse ponto de não cometer truncamentos e justaposições, porque você percebe como esses problemas de estruturação sintática comprometem inclusive a compreensão do seu texto? Arrume isso. Depois que você chegar nisso daqui, que é mais simples, mas é correto, aí você, através, logicamente, de leitura, aprende a sofisticar o seu texto. Tudo bem? Essas são as dicas da competência 1. No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho de competência 4.